havia então essa indicação já no início do governo com o intuito arrecadatório. Arrecadatório, vamos dizer assim, propina. É isso. É isso mesmo. Você disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou ativamente no esquema Petrobras. E sem dúvida nenhuma, ele tinha conhecimento do ilícito que estava sendo praticado lá, a arrecadação de propina. Isso desde o início da formação do governo. Isso. É importante, doutor Januário, registrar os 2 primeiros anos do governo. Isso era uma coisa mais, não sei se a expressão mais correta seria essa. Era uma questão mais restrita, do seu ponto de vista de pessoas que atuavam dentro do processo. O senhor quer? Eu vou passar agora para o meu assessor aqui, claro, ele é mais rápido. Tá. E aí ficam as perguntas. Então, doutor Januário, nesse princípio, era uma coisa mais restrita e de menor monta, não atingiu a dimensão que veio depois. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois do mensalão, o presidente Lula precisava estruturar uma base consistente, até em função do desgaste que todo aquele processo trouxe. Quando aí ele toma a decisão de trazer o PMDB e, ao mesmo tempo, também o PP, depois da saída do Rogério Manso, acaba indicando o Paulo Roberto Costa, que veio assumir a diretoria de abastecimento. A indicação foi em 2000. Isso foi deve ter sido 2005, 2004, alguma coisa assim. A saída do Manso acabou sendo nomeado Paulo Roberto Costa. O PP não fazia parte desde o início? Fazia. O Paulo Roberto Costa, ele, na verdade, ele era uma indicação do PP, mas para a transportadora Brasil-Bolívia de gás natural. À época, ele era presidente a gente chama lá na Petrobras de TBG. Quando dali ele foi alçado, por indicação do PP, ele foi alçado à diretoria de abastecimento na saída do Rogério Manso. Essa história, essas sucessões, doutor Januário, eu conheço bem porque eu fui da casa. Então, eu sempre conversei, eu tenho um trânsito grande dentro da companhia, então eu acompanhei essas coisas todas muito de perto, fui perguntado sobre essas pessoas também, então por isso eu estou afirmando para o senhor com muita tranquilidade, com muita segurança. E aí o que acontece, doutor Januário? Aí as coisas escancaram mesmo, porque aí era uma máquina operando para atender partidos importantes da base para garantir a dita governabilidade. Então as coisas ficam mais escrachadas, vamos dizer assim, porque essa questão da Petrobras, de arrecadação, ela não vem desse governo só, ela vem de outros. Esse governo ele sistematizou e colocando as diretorias a serviço de partidos da base para garantir a sustentabilidade política do governo.
E, mais fundamentalmente, por que chegou a esse nível de intensidade? Não só por essas razões políticas, mas que a Petrobras ela foi usada como um vetor de desenvolvimento do país, que entra o discurso do pré-sal, do modelo de partilha, aquele discurso do petróleo é nosso, do não à privatização, do conteúdo nacional que levou à instalação de estaleiros. Tem todo um discurso político de várias refinarias que viriam a ser construídas. Começou com Abreu e Lima, depois foi para o Ceará, depois foi para o Maranhão. Ou seja, criar um volume de projetos dentro da companhia que ela se tornou efetivamente a grande arrecadadora de todo o governo. Havia uma participação efetiva, então, na política que seria desenvolvida pela Petrobras por parte do presidente da República, no caso Lula. Essa indicação que o senhor pareceu bem clara, né? E mais, doutor Januário, às vezes eu vejo, muitas vezes o presidente Lula dizia assim, eu não sei de nada, eu nunca tive com diretor A, diretor B, diretor C. Só que como a Petrobras virou uma espécie de... Se o senhor ver, por exemplo, se o senhor olhar a campanha de 2006 para presidente, a discussão foi o quê? Foi estatização e privatização. Petrobras, pré-sal. Ou seja, apesar de todos os ex-presidentes discutirem Petrobras nos seus mandatos, mas a Petrobras do governo do presidente Lula era uma espécie assim de ícone dentro da estrutura toda de governo. Portanto, ela merecia uma atenção especial e uma ação particular dele muito forte dentro do processo, inegavelmente isso. De que forma ele comandava esse processo? Através de quem? Na verdade, ele tinha uma... Primeiro, ele conversava com certa frequência com os diretores, convocava reuniões, levava o presidente. Eu mesmo fui diretor da Petrobras, eu tive muito pouco contato, tive em algumas reuniões com o presidente da República, mas isso é muito raro. Normalmente no governo quem fala com o presidente da República é o presidente da Petrobras, que na verdade é um ministério isolado. Ele é subordinado ao ministro de Minas e Energia, mas o presidente da Petrobras é direto com o presidente da República. Então a interlocução do presidente da República se faz com o presidente da Petrobras, na época... Primeiro o Dutra e depois o Gabriel. Raramente ele mantinha então contato com os diretores. O senhor sabe se ele manteve? Não, mantém. Tanto é que existem até vários registros fotográficos e tal, ele reunido com os diretores, discutindo projetos, por exemplo, Paulo Roberto discutindo as refinarias, né? Depois outros diretores da companhia discutindo conteúdo nacional, discutindo SET Brasil, a construção de plataformas e sondas em estaleiros brasileiros. Como isso era um programa de governo intenso, ele tinha uma atividade que, por mais que ele diga que não era um processo parecido com outros governos que passaram. Esse é o processo arrecadatório. E no processo arrecadatório de propina, como é que se dava a relação presidência da República, presidente da República, com Petrobras, com diretores, com o presidente da Petrobras? Isso, na verdade, era o partido que executava, né? Evidente que ele como ele conversava com os demais partidos também, e ele tinha quase que um acompanhamento em tempo real de como é que cada partido estava agindo dentro da Petrobras, né? Ele tinha esse conhecimento, porque ele conversava com o PT, conversava com o PMDB, né? Conversava com o PT, então ele tinha ciência clara. Evidente que ele não entrava na execução e não acompanhava no detalhe as coisas,
Mas ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o papel de cada diretor, isso aí é inegável. Os líderes partidários chegavam a cobrar determinada situação dele, por exemplo, o que foi pedido para o diretor X ou Y não deu, não chegou a um nível de arrecadação tão bom. Tinha esse tipo de situação? Olha, doutor Januário, eu evidentemente... Ele era cobrado, o próprio presidente era cobrado pelos resultados, pelos outros líderes partidários? Olha, doutor Januário, uma coisa é certa. Se o diretor não desempenhasse, a reclamação era direta lá no Palácio do Planalto. Isso sempre existiu. Tá, o senhor lembra de um episódio específico de alguém reclamando que o diretor não está desempenhando a arrecadação? Por exemplo, em algumas situações específicas, o PP, que é um partido que tem um protagonismo muito grande, além do PT, né? De vez em quando a gente ouvia uns ruídos com relação ao Paulo Roberto, mas que logo eram sanados, né? O próprio PT também, da mesma forma, né? O próprio PMDB, porque depois do mensalão, vários diretores que foram indicados pelo PT ou por outros partidos acabaram sendo assumidos pelo PMDB. Caso do Paulo Roberto, caso do próprio Nestor também. Quando veio a necessidade de se ter uma sustentação forte da base parlamentar do presidente Lula, o PMDB entrou consistentemente em diretorias que antes era do PT e começaram a dar o tom. E eu vi os movimentos, eles indo para cima dos diretores, cobrando posições e com certeza cobrando posições do presidente. Isso é inegável. Houve um episódio de obstrução, no caso do Paulo Roberto Costa, narrado, esse episódio de obstrução de votações na Câmara, para que fosse indicado, para que o Paulo Roberto... Isso é verdade. O senhor podia descrever esse episódio? Na verdade, é porque o PP queria indicar o Paulo Roberto. Paulo Roberto já era uma indicação do PP, mas na transportadora de gás da Bolívia. E houve um impasse, quer dizer, naquela época, toda indicação da Petrobras não é uma indicação fácil, porque existem várias candidaturas, vários partidos interessados, e a nomeação do Paulo Roberto não saía. E existia um movimento forte também para tirar o Manso, o Rogério Manso. Eu conheço bem o Manso porque o Manso foi diretor comigo, então eu conheço bem o Rogério Manso, também de carreira da companhia. E aí houve interrupções, esse é um mecanismo muito utilizado, não é só no caso da Petrobras, não. Quando algum partido que tem uma base substancial dentro das duas casas, ou Câmara ou Senado, se efetivamente o governo não está cumprindo um compromisso que assumiu, ou está demorando para viabilizar algum compromisso de indicação, eles usam do regimento, das chicanas que o regimento proporciona para embananar votações. Isso é praxe. E no caso do Paulo Roberto não foi diferente. Havia então a indicação do PP, que o Paulo Roberto indicasse para que o Paulo Roberto assumisse a diretoria de abastecimento e estava demorando. Estava demorando. E aí obstruíram a votação. Como é que foi resolvido isso? O senhor acompanhou esse processo de solução? Sob o ponto de vista do que aconteceu a posteriori, Como é que se deu? Na verdade é o seguinte, existiu uma reação forte com relação à saída do Rogério Manso, dentro do próprio PT. Na verdade, o Rogério Manso, ele como eu disse inicialmente, ele, de certa maneira, tinha aval do ex-ministro Palocci. E o Lula precisava ocupar esse espaço para agregar o PP, trazer o PP mais fortemente, ancorar o PP na base de sustentação. Então, ficou uma espécie assim de peso e contrapeso. Quer dizer, o Palocci como ministro da Fazenda puxando de um lado
né? E do outro lado o PP, que era o compromisso do presidente, né? Quando aí o PP resolveu responder no Congresso, falou assim, não vão cumprir conosco, as coisas não caminham, então nós vamos começar a criar dificuldade nas votações aqui dentro da Câmara. E foi o que aconteceu. Porque no Senado o PP é desse tamanho assim, mas na Câmara não é não. Ele é grande. É um partido que, eu não sei hoje quantos tem, mas era um partido de mais de 40 deputados, então não é mole não. 40 deputados dentro de uma base é um número razoável. Passamos ali a primeira etapa da formação do governo, já estamos, o marco divisório foi o mensalão, né? Por que o mensalão foi o marco divisório nessa etapa, inclusive com os reflexos na Petrobras e com a base, que mudou a base aliada, né? Qual foi o episódio, assim, qual foi o fato principal da mudança dessa base aliada? Porque, inicialmente, isso era muito do PT, depois o PT foi aprendendo ao longo do tempo. O PT começou, o início do governo é muito hermético, é muito, vamos dizer assim, ligado àqueles partidos que levaram o Lula à presidência. Quando sobreveio o mensalão, ele percebe que ou ele se arruma, ou ele poderia ser empichado, inclusive. Então, uma tese que era defendida desde o início do governo pelo ex-ministro Zé Dirceu, que o PMDB deveria participar ativamente da base do governo, e que o próprio Zé Dirceu trabalhou nisso. Quando o Zé Dirceu foi levar essa aliança para o Lula, já combinado com o PMDB, o Lula não topou. Aí veio o mensalão. Quando veio o mensalão, o Lula fez uma revisão das posições que ele vinha assumindo, dizendo assim, ou eu abraço o PMDB ou eu vou morrer. Quando aí o PMDB veio fortemente para o governo e estabeleceu tentáculos em toda a estrutura de governo, não foi só na Petrobras, não. Assumiu o Ministério de Minas e Energia, Eletrobras, o setor elétrico, que nos governos anteriores era feudo do PFL, né? O setor elétrico, o setor de energia, de modo geral, passou a ser feudo do PMDB. Você está me dizendo que houve um acordo para poupar o presidente Lula do impeachment. Havia essa possibilidade? Havia essa possibilidade. Como presidente da CPI, né? E eu conheço bem como é que essas coisas evoluíram, doutor Januário. E ali havia um risco muito grande dele ser empichado. Mas havia fatos. A CPI ocultou algum fato, ou poupou o presidente da República? Na verdade, na reta final, existia o relatório que estava sendo preparado, ele propunha, entre outras coisas, né, havia a questão existia uma proposta, né, de indiciamento do presidente Lula e um dos filhos dele. Acho que é o filho mais velho, acho que é o Lulinha, por causa daquela questão da Game Corp, com a antiga Telemar, se eu não estou enganado. Mas aí, dentro de uma composição que foi feita, na véspera da votação do relatório, esse indiciamento, e não é uma coisa, doutor Januário, esse tira e põe, ele faz parte do dia a dia do Congresso. Não é uma coisa, não foi uma coisa específica só da CPI, dos Correios. Isso acontece no dia a dia, em outras CPIs, em sessões das comissões de fiscalização e controle, que acompanha a conta de governo. Quer dizer, não é uma coisa excepcional, né? Mas, independentemente do acordo que foi feito para que a gente concluísse a CPI e com o resultado, porque havia um risco muito grande de a gente perder o controle do processo e perder um trabalho de 11 meses, né? E um trabalho que foi forte, um trabalho consistente. Então, foi feito um acordo. Agora, os indícios e a documentação que a CPI levantou,
um eventual impeachment do presidente Lula não terminaria ali. Ele poderia continuar, porque nós fizemos um trabalho forte, nós rastreamos o dinheiro desde que saiu do Banco do Brasil, quando foi para as empresas do Marcos Valério, depois quando sai da empresa do Marcos Valério e vai irrigar as contas do partido, tudo isso estava rastreado. Quer dizer, existia uma operação forte, comandada inclusive pelo próprio Marcos Valério, que era uma espécie de braço armado do próprio Delúbio, para alimentar as estruturas partidárias. Então, mesmo tendo havido um acordo que passou por todo mundo, pelo menos pelos principais líderes na CPI, existiam argumentos suficientes para dar continuidade a um processo de afastamento. Quem, especificamente? Principalmente as lideranças. Isso foi discutido com vários líderes na época, como também o relatório foi tratado em vários tópicos, Até foi, como isso exige um diálogo permanente, até para conduzir os trabalhos, senão vira uma confusão danada. Então foi ouvida a oposição, foi ouvida a base, foi ouvido todo mundo. E a oposição mesmo compreendeu o seguinte: ou a gente prepara um relatório que vai dar sequência a uma série de procedimentos, inclusive judiciais, de procedimentos judiciais, ou então nós vamos terminar uma CPI sem resultado. E quem é que queria propor no relatório o indiciamento do presidente? Isso aí, na verdade, surgiu das próprias investigações, surgiu de vários requerimentos que foram apresentados, ou de vários votos em separado também, especialmente da oposição. E aí esse relatório foi votado, os votos em separado foram votados também, E aí o Osmar Serralho fechou o relatório dentro daquilo que efetivamente, pelo menos por maioria, a CPI deliberou. Na sua convicção, ele deveria ter sido indiciado na época, deveria constar do relatório como um dos responsáveis? Naquela ocasião, as informações ainda não eram... eu acho que o filho dele estava numa posição muito mais delicada do que ele, propriamente. Mas os indícios eram muito fortes. Talvez a gente não tivesse todas as informações, porque uma CPI, o senhor sabe como é que funciona. Tem um conteúdo, tem um viés político forte. Ele não proporciona, por exemplo, as condições que o Ministério Público Federal tem para investigar, a Polícia Federal tem para investigar, não tem nem mecanismo para fazer isso. Acho que naquela ocasião nós não tínhamos todas as informações necessárias. Então acho que foi uma decisão equilibrada. Mas depois, com o tempo e com as investigações, que o Ministério Público fez, que a Polícia Federal fez, e também o próprio julgamento do STF, já os dados eram muito mais consistentes e muito mais completos. Então nós falamos já, vamos voltar agora para... Eu não sei se eu consegui explicar para o senhor. Muito obrigado. Vamos voltar agora então para a questão da nomeação dos diretores. O presidente da Petrobras, a nomeação dos diretores. O senhor me falou sobre o Paulo Roberto, que houve a obstrução pelo PP. Agora, os outros diretores, Renato Duque... Renato Duque é PT puro. É PT puro, desde o início, não houve resistência. E foi o único que começou no PT e terminou no PT. E eu acho que é uma personagem dentro desse processo extremamente relevante. Porque se existe alguém que sempre teve uma ligação com o partido intensa, foi o Renato Duque. É muito relevante. O episódio Nestor Cerveró, que houve uma tentativa também ali de substituição. E houve a substituição mesmo. Como é que se deu isso? Na verdade, houve uma pressão. O Nestor Cerveró começou com... Doutor Welter, como vai? Tudo bem? Doutor, como vai? Tudo bem? No caso dele especificamente, quando houve essa solicitação de troca,
ele, na verdade, nessa época já era pós-mensalão, ele era, de certa maneira, ele era uma indicação, ele ficou sob responsabilidade do PMDB do Senado. Do Senado. Quando vem a votação da CPMF. E aí o PMDB da Câmara diz assim, ó, ou nós vamos ter espaço na diretoria da Petrobras, na diretoria internacional, ou então não passa a CPMF aqui. Então aí foi negociada a substituição do Nestor, da diretoria internacional, inicialmente pelo João Augusto, que já tinha sido, na época do governo Fernando Henrique, diretor da BR Distribuidora. João Augusto Recebes, né? Henriques, isso. Mas aí a presidente Dilma vetou o João Augusto. E, ao vetá-lo, indicaram o Zelada, que assumiu o lugar do Nestor na diretoria internacional e representando o PMDB da Câmara. Nestor Cerveró, então, é a indicação do PMDB do Senado. Quem do PMDB do Senado? Renan, principalmente o Renan. Foi quem comandou as negociações para tomar conta do Nestor na área internacional. O grupo era Renan, Lobão, né, que na época era ministro de Minas e Energia também. Esse time. Quando aí veio esse enfrentamento com o PMDB da Câmara, porque é interessante o PMDB. Existe um PMDB do Senado, existe um PMDB da Câmara que é completamente diferente. Eles não têm interesses comuns. Podem ter assim taticamente, mas eles têm políticas diferentes. E quem liderava na Câmara a indicação do Zelada? Na Câmara, isso começou através de um deputado que cuidava na bancada do PMDB da Câmara desse assunto, desses assuntos de indicações, chamado Fernando Diniz. Esse deputado, inclusive, faleceu. Um deputado do PMDB de Minas Gerais. Né? Mas teve as bênçãos, né, do PMDB da Câmara, Eduardo Cunha. À época, o próprio Michel era presidente da Câmara também. Aquele time do PMDB que sempre atuou fortemente dentro da Câmara dos Deputados, que era o núcleo pensante do PMDB. Né? Gedel, que é um grupo que sempre atuou conjuntamente na política dentro da Câmara. Né? Como é que se dava a interlocução desses grupos com o presidente Lula? Como é que ele agia nesses casos de substituição? Como é que isso funcionava? Era uma ação direta das lideranças. Isso normalmente era comunicado ao chefe da Casa Civil. Né? E normalmente uma indicação desse porte, o chefe da Casa Civil agendava uma reunião com o presidente Lula para a discussão do tema, com os líderes dos partidos que tinham interesse em ocupar esse espaço. Petrobras, doutor Januário, não tem como não passar pelo presidente da República. Não tem como não passar. Eu tenho lido algumas entrevistas que têm sido dadas, que era o chefe da Casa Civil que resolvia. Pode resolver casos menores, mas Petrobras é o presidente da República que bate o martelo. A curiosidade é saber, havia o intuito arrecadatório de propina, acho que nós chegamos até tangenciar isso lá atrás. Quando o diretor não correspondia, havia essa reclamação. Mas havia um controle para saber quanto cada diretor arrecadava. O Lula tinha esse conhecimento, mais ou menos, de quanto cada diretor arrecadava, quanto valia uma diretoria, Do PT ele tinha conhecimento, claro. Dos outros partidos ele podia ter uma ideia, mas não... Até porque ele conversava muito também com os empresários. Né? Então ele podia ter uma ideia dos valores. Mas não acredito que ele tivesse
precisão com relação aos números, não tenho certeza. Precisão contábil eu não diria, mas pelo menos a ideia... Não, eu tinha noção. Ele tinha noção de quanto era arrecadado? Tinha noção, porque tinha noção pelo tamanho dos negócios, né? Então, ele podia não conhecer os detalhes, mas ele tinha uma ideia, inegável. Nesse relacionamento com empresários, ele participava diretamente dos negócios da Petrobras com os empresários. O senhor me falou que ele fazia reuniões diretas com os diretores. E essa relação com os empresários agora, então, por que o senhor conhece dessa relação dele, do Lula, com os empresários? Não, ele sempre dialogou sistematicamente com os empresários. Ele sempre conversava muito e era procurado também, até porque o porte dos investimentos, doutor Januário, a Petrobras chegou isso eu posso falar porque eu conheço bastante os números, até por ter sido da companhia. A Petrobras chegou a movimentar num planejamento estratégico de 5 anos, chegaram a aprovar orçamentos de 140 bilhões. O senhor imagina que 140 bilhões, do seu ponto de vista de prestação de serviços, do seu ponto de vista de fornecimento de plataforma, de sonda, de tubulação, de refinaria, de logística. Então, é uma coisa que atrai qualquer militante dessa área, né? Então, e como a Petrobras, eu volto a repetir, no governo Lula foi usada como uma espécie assim de ícone de um governo, né? Do seu ponto de vista de desenvolvimento, porque a Petrobras tem um poder alavancador muito grande. Ela impacta, ela tem um impacto forte até no PIB, né? O governo usou isso com extrema intensidade. Então isso levava o presidente Lula a conversar com os empresários todos, permanentemente. Quais os empresários com maior interrupção com... Ele conversava com vários empresários, mas essas grandes empresas sempre tiveram com ele Andrade, OAS, Odebrecht, Camargo, essas grandes empresas, ele dialogava sistematicamente. Vou fazer uma pausa agora, tomar um café. Nós já retornamos também. Eu não sei se está ficando claro, doutor Januário. Nós estamos conseguindo desenvolver, sim. Para a gravação. Se alguém quiser